A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Combater desigualdades e criar oportunidades é a cara do PT. Com Lula, o Bolsa Família voltou mais forte. São R$600 mais benefícios de R$150 por criança de até 6 anos e de 50 por adolescente. Já com o Desenrola Brasil, 7 milhões de pessoas ganharam facilidades para pagar as dívidas, limpar o nome e recomeçar suas vidas. É mais dinheiro nas mãos das famílias e vida melhor para todas e todos. PT, nas mãos do povo, o Brasil é mais feliz. Olá, hoje é sexta-feira, 28 de março de 2024. Está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação pelo Facebook, pela Rádio PT, na web, pelo YouTube, né, o canal da TV PT, e também pelo PTSat, nosso canal via satélite 1313. Na edição de hoje, a gente vai reapresentar 2 entrevistas. A deputada federal pelo PT do Paraná, Carol D'Artora, comenta sobre as prisões do caso Marielle e fala também sobre a violência política de gênero e raça no Brasil. A vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, Vivian Farias, vai falar com a gente sobre a jornada de formação política do Nova Primavera. E o Jornal PT Brasil volta ao vivo na segunda-feira. Eu espero você. Gente, a gente vai fazer uma atualização agora também e comentar tudo que envolve, né, a violência praticada contra a Marielle no Rio de Janeiro, tudo que está por trás disso, violência política, violência de gênero. A gente conversa agora sobre todos esses assuntos na nossa entrevista. Porque após 6 anos, os suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes foram presos no último domingo. E a gente conversa agora com a deputada federal pelo PT do Paraná, Carol D'Artora. Bom dia, deputada. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia. Obrigada. Deputada, Marielle Franco, né, mulher negra, mãe, esposa, veio da favela da Maré e foi eleita vereadora pelo município do Rio de Janeiro. Na sua opinião, esse assassinato foi um crime político e de gênero? Sem dúvida. Tenho dito que o que aconteceu com a Marielle evidencia a violência política de gênero e raça a que nós, mulheres negras, estamos expostas na sociedade brasileira. E a amplitude que as investigações estão tomando, a amplitude que temos visto notícias de quem são os mandantes do crime, isso demonstra o tamanho do desafio que a gente tem para garantir segurança para as mulheres na política e especialmente garantir a permanência das mulheres negras que estão chegando nos parlamentos agora e que por várias situações que a Marielle sofreu também, mas que a gente não tinha a totalidade e a dimensão da violência política, a gente não tinha mecanismos ainda para protegê-la. Então, a primeira coisa que mais nos assusta é saber
que a bala que matou a Marielle era uma bala da polícia. Depois, entre os mandantes do crime, está um deputado que está aqui na Câmara de Deputados, que convive conosco, transita no mesmo espaço que tantas outras de nós, né? Algumas parlamentares que conviveram, que eram muito próximas a Marielle. E perceber também essa violência do Estado no fato que a pessoa, o delegado que ia até a casa dos familiares, dos amigos da Marielle dizer que ia fazer uma investigação, que ia conseguir investigar, revelar quem foi o criminoso, era um dos mandantes. Então, isso demonstra a violência do Estado contra nós. Isso demonstra aquilo que a gente vem denunciando no movimento negro e no movimento de mulheres negras há muito tempo. A gente não conhece, né, como pessoas negras, a gente vive num estado de insegurança pública, a gente não sabe qual é o rosto do nosso inimigo, a bala que deveria estar ali para nos promover segurança, para nos proteger, essa bala tá para nos matar. Então, e os agentes que estão nas instituições que deveriam zelar e ter na sua função o primor de, enfim, investigar, proteger, que é um delegado, ele era um dos mandantes. Então, a institucionalidade, ela está contra nós. Então, isso mostra, eu digo que a Marielle, ela continua atuando, que a atuação dela foi tão poderosa e tão forte, que mesmo depois do crime que a levou, que a matou, ela continua atuando e as sementes que ela deixou permitem que a gente possa pensar soluções que nos tirem dessa insegurança tão grande. E essa violência, né, deputada, ela cresce à medida que cresce também a presença feminina nos espaços de decisão política, né? Por que o mandato da Marielle incomodava tanto e como combater também essa violência política de gênero? O mandato da Marielle incomodava porque era um mandato combativo, um mandato a serviço das pessoas que a elegeram. Eu vi que o Chiquinho Brazão foi vereador junto com a Marielle e parece que uma das motivações é que ela estava disputando um território na cidade, um território no Rio de Janeiro, era um território que estava em disputa. Então, isso fala de que somos tão poucas no parlamento, somos tão poucas em espaços tão importantes, que são os espaços de decisão política, como, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Deputados. Nós já somos tão poucas e, quando estamos, a gente consegue promover muita transformação. A Marielle promoveu e provocou muito um status quo, uma estrutura que é muito engessada. Então, ela provocou, mexeu com essa estrutura e demonstrou que é possível e que ela tinha novas formas de fazer política. Isso não deveria ser um incômodo, isso deveria ser enaltecido, isso deveria ser preservado, isso deveria ser cuidado, isso deveria ser fomentado. A gente está falando muito que o quão difícil será que a gente consiga ver paridade de gênero ou igualdade para as mulheres na participação política, sem que a gente entenda que vai ter que estabelecer cotas. Porque enquanto a gente não estabelecer paridade, cotas, na Argentina, por exemplo, eles fazem voto em lista, votam um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. No Brasil, com esse nível de violência política que o crime com a Marielle Franco revela, né, da violência política somada, da violência política de gênero, de raça, de classe, é muito difícil que a gente consiga atingir essa igualdade, sem que a gente tenha medidas, soluções efetivas, intenção de promover igualdade de raça, intenção de promover igualdade de gênero.
E vale lembrar também, deputada, que em 2021 entrou em vigor a Lei 14.192 para o combate da violência política e de gênero. E apesar disso, o Bolsonaro, que era o então presidente, cortou 90% da verba disponível para ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, durante o mandato político. Quais os impactos dessa decisão na luta pelos direitos das mulheres contra a violência política de gênero? No desgoverno do ex-presidente, a gente viu o resultado dessas medidas, né? A gente viu o resultado dessa não priorização das políticas de gênero, das políticas para mulheres. O resultado foi o aumento da violência contra as mulheres. No governo Bolsonaro, a gente voltou. Eu conversava muito, com muitas amigas, mulheres que estão em diversos espaços, e elas falavam, parece que a gente está vivendo um retrocesso. Parece que os homens novamente sentiram que têm o direito de sair gritando com a gente, fazendo psiu, uma coisa que parecia que a gente já não sentia tanto. Mas, de fato, isso aconteceu, porque o Bolsonaro, ele era essa pessoa que disse que pintou um clima com uma menina venezuelana menor de idade. Para além dessa violência contra as mulheres na cultura, em suas falas, em seus posicionamentos, ele fez isso na política, e isso a gente pôde observar em números, em dados. Então, a gente viu o feminicídio aumentar, a gente viu as mulheres estarem num contexto de mais insegurança, de estarem mais desempregadas, as mulheres negras que ocupam a base da pirâmide social sendo esmagadas, tanto que a primeira morte na pandemia de Covid aqui no Brasil, foi de uma empregada doméstica negra. Então, isso fala muito do que foi a política do Bolsonaro para as mulheres. E o Código Eleitoral também proíbe a propaganda partidária que deprecia a condição da mulher ou estimule sua discriminação, em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia, E também a lei das eleições define que as eleições proporcionais, deve ser respeitada a proporção de 30% da candidatura de mulheres. Eu queria saber, na sua opinião, se a gente avançou, se isso é ainda muito longe do ideal, como é que, na sua visão, como é que está a situação da nossa lei eleitoral para proporcionar mais espaços para as mulheres? Eu acredito que tem que avançar muito ainda. Como eu comecei dizendo, cota nos partidos não tem sido suficiente. São vários partidos que muitas vezes estão respondendo por não cumprirem essas cotas. A gente vê mulheres que são jogadas para compor ali chapa, e então a gente vê um quadro de candidaturas laranjas só para cumprir essa cota. A gente tem uma sociedade que ainda não tem a consciência e a formação política necessária, então muitas vezes a gente vê mulheres que não têm um programa, uma proposta, uma linha política, e que são jogadas nesse universo. Então se torna, porque a disputa política no sistema político brasileiro é muito dura, então elas entram nessa disputa já de uma forma desprivilegiada, Elas já entram de uma forma injusta. Então eu acredito que a gente precisa avançar muito na legislação eleitoral ainda, para além das cotas. As cotas são uma medida que, claro, com muitas dificuldades ainda é melhor que nada, mas ela já demonstrou que precisa ser melhorada, precisa ser complementada com outras políticas, precisa ser complementada com soluções que estão para além, inclusive, dos partidos, como formação política que a gente tem que ter nas escolas. Tudo isso tudo isso complementa aquilo que a gente precisa para que superemos essa desigualdade. E, deputada, embora a gente não tenha um comparativo, por exemplo, da violência política fora e dentro
né, do período de eleições, né? Você acha que nesse período, por exemplo, 2024, a gente tende a ter mais casos de violência de gênero, violência política de gênero e raça? E o que você diria? Qual é a sua mensagem para as mulheres que querem entrar na política, mas têm receio? Olha, eu diria que ser mulher na política é um desafio. Não tem como não ter receio. Nós mulheres, a gente tem receio de muita coisa. A gente tem receio quando a gente sai de casa, que a gente tem que pensar que roupa a gente vai vestir para poder trabalhar em paz, em segurança. Tudo que a gente faz é com receio. Então, que a gente possa ter o desejo de estar na política para criar soluções para que as mulheres possam ter menos receio na vida e em suas trajetórias. É muito pesado estar numa posição como essa, e aqui falo de um lugar muito pessoal, é muito pesado eu ter uma idade semelhante, o mesmo gênero, a mesma cor e vir de uma realidade social muito parecida com a pessoa que hoje está em todas as notícias, que foi a Marielle Franco, que era uma mulher negra na política. Então isso dá muito receio, não tem como dizer que é um espaço que a gente pode considerar seguro para as mulheres. Então, que a gente possa pensar na sociedade em que seremos, na sociedade que a gente deseja. Porque essa insegurança também vem desse contexto de polarização que a gente está vivendo. Então, a gente realmente tem um pensamento conservador que o resultado desse pensamento é o que produz violência contra nós. A gente vê, por exemplo, a direita evangélica extremista hoje, que promove os discursos de homofobia dentro das igrejas, que promovem os discursos de que a mulher não pode ser superior ao homem, e isso faz com que aumente a violência contra as pessoas LGBTs, isso faz com que as mulheres não se vejam e não sejam vistas como possíveis lideranças, como pessoas que podem ocupar lugares estratégicos e como pessoas autônomas. Então, a gente tem que superar, e a gente só consegue superar isso com muita formação, com muito conhecimento, mas a gente não pode se furtar de enfrentar essa realidade, porque o que está em jogo nessa disputa, nessa polarização tão grande é que sociedade seremos. E aí eu digo que isso deve ser um encorajador para todas as mulheres que desejam estar na política, e isso tem sido o meu encorajador todo dia. Pensar que eu não quero ver notícias como a da Marielle nunca mais, que eu, se tiver filhos, quero que os meus filhos possam estar em escolas seguras e boas, que não sejam espaços de tortura para eles, espaços livres de violência. É isso que eu desejo, essa sociedade que eu desejo ver, é isso que me motiva a estar na política. Então, que isso seja motivador para todas as mulheres que desejam estar nesse espaço, e que elas são muito bem-vindas, né? Porque todos os espaços que as mulheres ocupam se tornam espaços melhores. Com certeza, as mulheres transformam aqui. A Joana Dark do Espírito Santo te dá bom dia, que Deus abençoe seu belíssimo trabalho. O Alberto Quirone diz aqui, grande Carol. Soraya Mafra pede justiça para Marielle e Anderson. Fátima Costa comenta que a vereadora Marielle também era muito atuante em espaços de educação, ou seja, espaços de transformação, né? Josi Gomes diz aqui, viva Marielle e Carol D'Artora. E a gente agradece muitíssimo, Carol, sua presença, sua participação mais uma vez aqui com a gente. Esse espaço é todo seu, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez, contem comigo. Bom dia, obrigada, deputada. Bom dia. Eu quero dar um recado super importante aqui, estão abertas as inscrições para a jornada do Nova Primavera 2024 da Agenda de Formação da Fundação Perseu Abramo e da Secretaria Nacional de Formação do PT. Podem se inscrever aí toda a militância petista, como dirigentes, participantes das edições anteriores do programa e também novos inscritos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa jornada de formação agora na nossa entrevista.
Nossa convidada de hoje é a vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, Vivian Farias. Bom dia, Vivi, bem-vinda. Olá, querida, é um prazer enorme estar aqui novamente, parabenizando esse trabalho excepcional que a TV PT e você e toda essa equipe maravilhosa faz com tanta competência. Um bom dia. Bom dia, obrigada, Vivi. Eu digo mesmo para vocês também que organizam essas jornadas de formação, mais uma vindo aí, né? Muito importante. E eu queria saber o que tem de novo nessa etapa, né? Qual vai ser também o foco, o objetivo dessa formação proposta pelo Nova Primavera. Amanda, esse ano tem muita novidade boa. Existe uma reorganização do próprio processo formativo, onde a gente vai ter trilhas de conhecimentos, mas a gente vai ter também perfis diferentes. Nesses perfis diferentes cabem simpatizantes do partido, militantes de organizações dos movimentos sociais, você que já tem o seu comitê de luta organizado, que participou dos outros Novas Primaveras, dirigentes, candidatos. Então a porta está aberta para todo mundo formar uma ação. Eu sempre falo que a formação, durante algum tempo, foi visto como algo bancário, como algo que você dá lá um calhamaço de papel e que isso muda a ação por si só. Não, o processo formativo, ele é a leitura do território, ele é a leitura da realidade e ele é a leitura também da conjuntura que a gente está vivendo. Então, nesse processo eleitoral de 2024, o Nova Primavera está tinindo e a gente quer com que todo mundo venha para esse grande processo formativo do PT. Vivi, e eu queria que você explicasse para a gente também a importância da formação política na consolidação dessas candidaturas, né, que a gente vai apresentar esse ano em todos os municípios aí do país e também para a disputa em si, né, das eleições e dos discursos. Excelente questão, Amanda. A gente vive um processo de disputa do campo das ideias. A gente tem visto o avanço da extrema-direita na perspectiva de polarizar o Brasil em detrimento da democracia, da solidariedade, da tolerância, do velho e bom debate e respeito sobre as ideias. Tão importante quanto elegermos pessoas, nós elegemos pessoas que tenham conteúdo de atuação para que projeto de país nós queremos. Para a gente, não basta eleger uma pessoa do nosso campo progressista se essa pessoa não tiver a acolhida, não tiver a prática política de valores democráticos. Veja, a gente vive nessa infusão, nessa imersão de incitação ao ódio, à intolerância, a falta de debates sobre desenvolvimento social, sobre economia, sobre machismo, sobre o que a gente pensa de uma nova ordem societária. Não adianta só a gente ser antirracista, anticapitalista. O que a gente quer, na verdade, são pessoas felizes, pessoas detentoras de direitos, o Estado democrático de direito atuando ativamente em transformar, como o nosso presidente Lula tem feito com tanta competência, reconstruir a vida das pessoas e o nosso país. E Vivi, eu queria que você falasse um pouquinho também do calendário dessa nova etapa de jornada de formação. As inscrições estão abertas. Nossa primeira oficina, inclusive quero deixar aqui o convite para todo mundo. Amanhã a gente vai estar com a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, dia 26, terça-feira, a partir das 19 horas, em todos os canais, no canal do PT, da Fundação Perseu Abramo, de vários parceiros nossos, para fazer o grande lançamento do Nova Primavera. Vai estar Benedita da Silva, professor César, que tem uma formulação excepcional sobre essas dicotomias do bolsonarismo e incitação ao ódio, Renato Freitas, a nossa equipe inteira, Maria do Rosário, Thaís Maciel, Oswaldi. Vai ser um lindo evento, mas que vai marcar, inclusive, ter processos formativos desde já. Então, é uma live que eu até brinco, sabe, Amanda, dizendo que se a gente não tiver cuidado, a gente fica fazendo evento, coisa pro vento. E não, tudo nosso tem uma intencionalidade. Então, a partir do dia 9, a gente começa as oficinas nacionais, essas oficinas que vão dar a base estruturante do que será o Nova Primavera,
Maio vai ser um mês belíssimo, onde a gente vai ter festivais, ações de cultura, planejamentos, oficinas territoriais, e em junho a gente vai pegar todo esse arcabouço que a gente construiu nesses 2 meses anteriores para a gente promulgar um processo que vai para a ação no território com a pauta mais da eleição. Como é que a gente disputa as ideias no processo eleitoral? Como é que a gente elege pessoas que tenham esses valores imbricados na sua prática política? E no final do ano a gente retorna para a gente olhar para essa prática e para, a partir do que chega de demanda, de possibilidades, de melhorias, porque isso é algo que a gente sempre recebe com bom grado na nossa formação política, de como é que a gente se transforma, como é que a gente se readapta, como é que a gente chega melhor no Brasil inteiro para vermelhar os corações e esperançar as mentes e ter uma nova prática política. Então, esse ano está fervendo para a formação. Que maravilha. Vivi, eu queria também te perguntar sobre esses processos de formação, além da militância envolvida, claro, e os que já são filiados, já são pré-candidatos, já disputaram em outras ocasiões, mas esses processos também inspiram novas candidaturas, novas lideranças políticas? Sim, a gente tem casos excepcionais de pessoas que a gente está agora na nossa terceira edição, então a gente já tem pessoas que, por exemplo, se descobriram grandes lideranças que estão agora postas para a direção do PT, pessoas que foram eleitas. Então a gente tem essa, inclusive o grande bacana desse ano é a gente dar tarefas diferentes para essas pessoas. Então tem espaço para todo mundo. Quem é candidato, quem pensa em ser candidato, quem é dirigente, quem já tem um trabalho de organização de base, de educação popular. Então tem espaço para todo mundo e a gente tem visto sim, Amanda, um grande crescimento. Só para a gente ter noção, a última edição a gente teve quase 12 mil pessoas participando e para o tamanho do nosso PT, os desafios da formação são gigantes. Então, a gente precisa com que você que está assistindo aí a gente participe desse grande processo formativo, porque tem espaço para todo mundo. Olha aí, a Josi Negreiros está aqui te dando as boas-vindas, te desejando uma boa semana, bom trabalho. A Gil Clay Paiva também, firme na luta, Vivi. O Fernando Cabral também aqui falando, Vivi, seu sorriso, sua alegria, nos vai sentir vivos e fortes na luta, tu mora aqui no meu coração. E tem uma pergunta, eu acho que é uma pergunta aqui do João Ricardo Roque, ele pergunta se vai ter presencial, evento presencial, encontro lá em Salvador. Sim, vamos ter. Inclusive, João, a gente tem processos formativos diferentes. Vai ter também agora em Salvador o nosso curso para dirigentes do PT. Quero convidar todo mundo para seguir as redes da Escola Nacional de Formação Política, da Fundação Perseu Abramo, que é @Escola do PT e @FPAbramo, que a gente sempre coloca lá o nosso calendário. E em Salvador, a gente vai ter também, no mês de maio, essas ações do território, que vai ter cultura, que vai ter arte, que vai ter oficina. A gente está em contato, inclusive, com as secretarias estaduais no Brasil inteiro, e a nossa secretária de formação política do PT de Salvador, assim como o nosso presidente e companheiro Éden, estão ajudando ativamente nesse processo de Nova Primavera, porque isso consolida, Amanda, o Sistema Nacional de Formação, onde tem Fundação Perseu Abramo, secretarias nacional, estaduais, municipais de formação política do PT, e agora a gente está abraçando também esses simpatizantes, as pessoas que não têm uma vida tão ativa dentro da dinâmica do PT e que procuram, como é que a gente entra no PT, a gente filia e tem muita gente que pensa, e agora? O que é que faz? Vem para a formação, vem construir sonhos e dar concretude a esse projeto tão lindo do nosso partido, do nosso governo, que é transformar a vida das pessoas. Maravilha, Vivi. Eu queria que você finalizasse cheiro para fazendo... todo mundo que me saudou, né, gente? Um beijo aqui para todo mundo. Não tem outro sorriso, senão com companheiros tão lindos e valorosos como esses que caminham com a gente na formação. Com certeza, Vivi. Eu queria que você fizesse uma convocação aí para todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar depois também. A gente vai divulgar também essa sua convocação nas redes. Faz um chamado aí para o pessoal ficar ligado nas datas e participar. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Tem uma citação de Galeano, gente, que eu queria que ela brilhasse na nossa semana.
de formação política que, às vezes, ele tem uma citação muito interessante que ele fala assim: eu ando um passo e a utopia anda um passo. Eu ando 2 passos e a utopia anda 2 passos. Eu ando 3, 5, 10 passos e a utopia sempre vai mais para longe. E aí alguém pergunta, para que serve a utopia? Para que a gente jamais deixe de caminhar. A utopia da gente ter um Brasil sustentável, economicamente, da gente ter compromisso com o meio ambiente, da gente ter uma sociabilidade onde o respeito à vida humana, às nossas crianças, aos idosos, às mulheres, ao povo negro, ao povo LGBT, esteja na vida, no cerne da vivência do povo brasileiro, é a nossa utopia. A gente tem avançado, mas toda vez que a gente avança, surgem novas pautas, novas demandas, para que a gente jamais deixe de caminhar. Então, vem caminhar com a gente, construir essa nova primavera 2024, que está tudo preparado com muito carinho para receber vocês, e a gente qualificar melhor, e a gente ter uma intervenção maior na nossa sociedade. Quando a gente se qualifica, o nosso projeto de nação ganha força, o nosso presidente Lula ganha força. Para concluir, a gente subiu a rampa junto com Lula. Mulheres, nordestinos, negros, garis, animais, mas para que esse conteúdo programático permaneça lá, a nossa luta também tem que ser permanente. Muito obrigada, Amanda, e toda essa equipe maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho que vocês estão tratando Nova Primavera e pelo compromisso de vocês também com a formação política do PT. A gente que agradece, Vivi, e quando vier a Brasília, nos avise, porque eu quero você aqui no estúdio para a gente conversar aqui também pessoalmente sobre essa formação, esse trabalho lindo que vocês fazem. Parabéns, sucesso na nova jornada.